Você já se perguntou por que o mundo parece sorrir para os cínicos e virar as costas para os justos? Por que a honestidade tantas vezes soa como um grito abafado num teatro cheio de máscaras? Ou por que, quanto mais puro alguém é, mais fácil se torna esmagá-lo? É necessário que um príncipe aprenda a não ser bom e que use essa habilidade quando necessário. Essa frase de Maquiavel não é apenas um conselho político. É um espelho sujo e frio, estendido na sua frente, no meio da madrugada. A verdade é dura e dói porque você sempre quis acreditar no contrário. Desde criança disseram: seja bom, diga a verdade, faça o certo e o universo recompensará. Mas e se o universo for cego? E se os deuses estiverem dormindo? E se a verdade não valer nada? Até que você aprenda a vendê-la? Talvez você esteja cansado de ser invisível por fazer o certo, de não ser escolhido mesmo sendo o mais preparado, de observar o farsante vencendo com um sorriso falso, enquanto você, com a alma aberta, sangra em silêncio. Este vídeo não é um convite à maldade, é um chamado à lucidez, àquela lucidez dolorosa, porém libertadora, que Maquiavel nos ofereceu séculos atrás. Hoje você não vai ouvir conselhos sobre como ser mais ético, mais gentil, mais elevado. Hoje vamos falar sobre a crueldade do mundo real, sobre a beleza da estratégia e sobre o poder de vestir a moralidade como uma armadura e não como um alvo. Feche os olhos, respire fundo. Você está prestes a atravessar um território sombrio, mas talvez o mais honesto que já pisou. Você trabalha duro, segue as regras, é educado, generoso, leal, mas os dias passam e tudo o que você recebe é esquecimento. Enquanto isso, o colega bajulador é promovido. Aquele que mente com convicção é celebrado. E o manipulador, ele é aplaudido como um visionário. No fundo, você sente algo errado, mas não sabe se é com você ou com o mundo. E então, começa a se perguntar: será que estou jogando o jogo errado? Ou pior, será que nem deveria ter entrado nesse jogo? A verdade é que sim, você está jogando o jogo errado. Não porque é burro, fraco ou incompetente, mas porque foi condicionado a acreditar que o jogo era outro. Acreditou que era uma competição de méritos, de virtudes, de verdades. Mas o que se disputa, na verdade, é uma guerra de narrativas. Maquiavel, esse nome que ecoa como um sussurro ácido nas bibliotecas, sabia disso. Sabia que a moral, por mais bela que pareça, é muitas vezes uma oferenda inútil no altar do poder. Ele não odiava os bons, apenas sabia que a bondade, sem cálculo, é um perfume no deserto. Aquele que quiser se manter bom entre os maus será destruído por eles. Essa não é uma frase, é uma sentença. O mundo não rejeita sua bondade, ele simplesmente a ignora, porque o que move as estruturas não é a verdade, é a aparência da verdade. Você entra numa reunião com o coração na mão, fala a verdade, aponta os erros e pensa: eles vão me respeitar. Mas o que eles veem é um risco, vulnerabilidade, alguém que ainda acredita no mérito como caminho. Enquanto isso, outro entra sorrindo, distribuindo elogios vazios e sai com a proposta em mãos. Não porque mereça, mas porque entendeu. A percepção vence a realidade. Sempre. Você pensa que está sendo justo, mas está sendo lido como fraco. Você pensa que está sendo honesto, mas está sendo visto como ingênuo. E então começa a surgir a pergunta que corrói o peito dos justos: vale a pena continuar assim? A resposta não é simples, porque você não quer se tornar um cínico, não quer perder sua essência, mas também não aguenta mais perder por ser quem é. O justo carrega uma dor silenciosa. É a dor de quem acredita no bem, mas percebe que o bem sozinho não se sustenta. É a dor de quem entrega o melhor, mas vê que o palco pertence aos que sabem encenar. É a dor de quem ama a verdade, mas descobre que o mundo ama a mentira bem contada. Há um tipo de loucura que ronda os bons. É aquela loucura que surge quando se insiste em ser luz num lugar onde só se enxerga brilho falso. É o tipo de insanidade que brota quando se vive à espera de justiça num mundo que venera os disfarces. E é nesse abismo que muitos caem. Alguns viram mártires, outros amargos.
Alguns se isolam, outros se perdem, mas poucos aprendem a dançar no caos com os pés ainda limpos, porque há uma terceira via, e é isso que Maquiavel insinuava com sua frieza disfarçada de cinismo. Ele não dizia, abandone sua moral, ele dizia, guarde-a, use-a quando for útil, esconda-a quando for fatal. Moralidade não é escudo, é espada, e espadas não devem ser exibidas o tempo todo, mas desembainhadas na hora certa. Ser bom não precisa ser sinônimo de ser tolo. Você pode ter um coração puro e uma mente estratégica, pode ser justo e ainda assim imprevisível, pode ser ético e ainda assim incontrolável. Mas para isso é preciso aceitar um luto, o luto pela ingenuidade, o luto pelo mundo como você queria que fosse, o luto pelo mito de que a pureza, por si só, salva. E após esse luto, algo nasce, um novo olhar, um novo gesto, menos infantil, mais tático, menos aberto, mais preparado. A bondade continua, mas agora com dentes, porque no fim, como já dizia Cioran, o idealista é incorrigível. Se for expulso do seu céu, fará um ideal do seu inferno. Talvez seja isso o que resta aos justos, parar de esperar recompensas por serem quem são e começar a construir estratégias para não serem devorados por isso. Quando ouvimos o nome Maquiavel, algo se fecha em nós. É como se um cheiro de mofo e cinismo tomasse o ar. Ele virou sinônimo de manipulação, traição, frieza. Mas, e se estivermos todos enganados? E se Maquiavel não for o vilão da história, mas o único que teve coragem de narrá-la sem maquiagem? Nicolau Maquiavel não era um sádico, não era um entusiasta da crueldade gratuita, nem um psicopata sedento por poder. Ele era, acima de tudo, um observador radical da realidade. Alguém que, depois de assistir à derrocada de repúblicas, ao exílio de homens bons e à ascensão de canalhas sorridentes, teve a coragem de dizer: o mundo não é justo e talvez nunca tenha sido. Quando escreveu O Príncipe, Maquiavel não criou o mal. Ele apenas traduziu com tinta amarga e lucidez cortante o manual oculto de como o jogo é jogado nos bastidores. Ele entendeu, muito antes da psicologia moderna, que os homens não são movidos pela razão, mas pelo medo, pela vaidade e pela necessidade de sobrevivência. Aqueles que vencem jamais serão julgados por como venceram. Essa é a lógica brutal que sustenta impérios, religiões, empresas, famílias. E por mais que queiramos resistir a essa ideia, basta olharmos à nossa volta. O político honesto que perdeu por não saber sorrir na hora certa. O funcionário leal que foi demitido porque não soube bajular. O amigo fiel que foi esquecido porque não aprendeu a ser interessante. Maquiavel observou o mundo como um anatomista observa um cadáver, sem romantismo, sem repulsa, com frieza sim, mas uma frieza necessária para revelar o que pulsa por trás da carne da moral. Ele sabia que o bem e o mal não são forças absolutas, são, muitas vezes, apenas estratégias de poder. Por isso, escreveu: não é necessário que o príncipe tenha todas as boas qualidades, mas é imprescindível que pareça tê-las. Essa frase não ensina a mentir, ensina a compreender que a moral é muitas vezes um teatro, e quem não aprende a atuar nesse teatro é substituído. Você pode se indignar com isso. E tudo bem, a indignação é o primeiro estágio da lucidez, mas depois da raiva vem o vazio. E nesse vazio, talvez caiba uma pergunta: e se Maquiavel estiver certo? E se o problema não for a maldade alheia, mas a nossa insistência em esperar justiça de um tabuleiro que foi desenhado para enganar? Veja, ele não escreveu para os bons, ele escreveu para os que queriam sobreviver. E sobrevive quem entende que há momentos em que a compaixão é veneno, e que há pessoas que sorriem enquanto cavam sua cova. Maquiavel sabia: não basta ser bom, é preciso saber quando ser bom, e principalmente quando não ser. Talvez o seu erro não tenha sido confiar, mas confiar o tempo todo. Talvez a sua ruína não seja a sua ética, mas o fato de não saber onde ela termina e onde começa o seu instinto de preservação. Em um mundo de lobos, a bondade que não morde vira isca. Você não precisa se tornar cruel.
mas precisa entender que, às vezes, a crueldade é o idioma do ambiente, e que, para sobreviver, é preciso ser bilíngue. Maquiavel não propôs o fim da moral. Ele propôs o seu uso estratégico, como quem guarda uma arma, não para exibir, mas para usar se necessário. A bondade para ele era como um manto cerimonial, belo, respeitável, mas que deve ser retirado se o chão estiver pegando fogo. E aqui está o ponto mais inquietante. Talvez Maquiavel não tenha nos ensinado a sermos frios. Talvez ele tenha apenas nos libertado da ilusão de que a virtude nos protegerá, porque ele sabia que o verdadeiro perigo não está nos maus, está nos bons que acreditam que o mundo os protegerá apenas porque são bons. No fundo, Maquiavel não ria da moral. Ele chorava por ela, mas em silêncio, atrás da cortina. Ele sabia que, num reino onde todos gritam, o silêncio estratégico é uma arma, e onde todos se mostram bons, a dúvida é o que confere poder. Então, se você ainda acredita que será reconhecido por sua sinceridade, se ainda espera que sua integridade fale por si só, prepare-se, não para desistir, mas para entender o que Maquiavel já sabia. Você pode continuar sendo bom, mas terá que aprender a ser invisível, estratégico e, sobretudo, imprevisível, porque às vezes o maior ato de bondade que você pode oferecer ao mundo é sobreviver o suficiente para mudá-lo por dentro. Existe uma fronteira sutil, quase invisível, entre sabedoria e corrupção, entre a astúcia e a degeneração. É o ponto onde o idealista começa a disfarçar seus princípios para não ser engolido. É onde nasce aquilo que alguns chamam de cinismo e outros de maturidade. A maioria das pessoas acredita que o cinismo é uma falha moral. Mas, e se ele for apenas um sistema imunológico psíquico, uma forma da alma evitar a septicemia causada pelas decepções repetidas? Cioran, com seu estilo de lamento elegante, disse: só se é profundo na medida em que se desilude. E talvez seja isso o que o cínico carrega, profundidade demais para ainda se iludir com purezas. Você já reparou como os mais doces, ao longo dos anos, endurecem? Não por maldade, mas por necessidade. Eles percebem que o mundo é uma negociação constante entre preservar o coração e manter a cabeça. E é aqui que Maquiavel retorna, como uma sombra que não te abandona. Ele não sugeriu que você destruísse seus valores, mas que aprendesse a escondê-los, como quem guarda uma relíquia em tempos de guerra. O príncipe deve aprender a não ser bom e usar isso com sabedoria. Você percebe o detalhe? Aprender, usar. Não se trata de perder a alma, mas de torná-la invisível quando necessário. Hoje, muitos confundem transparência com autenticidade. Pensam que ser verdadeiro é se expor por completo. Mas Maquiavel diria: quem se despe diante de estranhos não inspira confiança, desperta pena ou desprezo. A elegância do cinismo está em saber calar, em sorrir quando se quer chorar, em elogiar quando se quer cuspir, em concordar sabendo que a hora de discordar virá e será cirúrgica. Não é hipocrisia, é sobrevivência emocional. É compreender que o mundo não é feito para a pureza, é feito para o desempenho. Você já viu um ator genial que é tímido na vida real? Ou um vendedor medíocre que prospera porque sabe encenar confiança? Pois é, o jogo é esse. E se você não quiser ser apenas mais uma peça, será forçado a aprender o script, não para ser falso, mas para não ser engolido. Nesse teatro de aparências, há 3 verdades brutais que poucos têm coragem de encarar. A primeira: emoções vencem a verdade. Não importa se você está certo, importa se você provoca o sentimento certo. Quem domina o medo, a raiva, o encantamento, domina a cena. A verdade crua, sozinha, não tem apelo, mas a mentira temperada com emoção. Essa pode mover nações. A segunda: leis foram feitas para o controle e não para o equilíbrio. Os que têm poder não seguem as regras, eles as escrevem, ou, no mínimo, sabem onde estão as brechas. Você pode seguir todas as normas, cumprir todos os rituais e ainda assim ser engolido por quem sabe sorrir para o fiscal e oferecer um café ao juiz. A terceira: o poder é performance.
Sim, performance. Não é sobre ser, é sobre parecer. Quem controla a sua imagem, controla a sua relevância. Você pode ser brilhante, mas se parecer inseguro, hesitante ou bonzinho demais, será descartado. O cinismo elegante, então, é a arte de jogar sem sujar demais as mãos. É a dança perigosa de quem entende que precisa usar máscaras, sem esquecer o rosto verdadeiro por baixo delas. É saber que, às vezes, o silêncio protege mais que 1000 argumentos, que o elogio falso pode abrir portas reais, e que fingir fraqueza é, em certos cenários, a tática mais letal de todas. Mas aqui vem o dilema. Como sobreviver nesse teatro sem perder a si mesmo? Como dançar com lobos sem se tornar um? A resposta talvez esteja na escolha consciente. Você pode usar a astúcia como ferramenta, não como identidade. Pode dominar o jogo, mas jogar por motivos próprios. O erro não é fingir. O erro é esquecer que está fingindo. Há um momento em que o fingimento gruda na pele. E é aí que a corrupção silenciosa começa. Quando você já não sabe mais se está sorrindo por estratégia ou porque já esqueceu como era seu rosto em descanso. A elegância do cinismo, portanto, é uma arte perigosa, mas às vezes é o único caminho entre a ingenuidade e a amargura. Você pode não querer jogar sujo, mas precisa, ao menos, saber como o jogo sujo é jogado, porque quem ignora as regras subterrâneas vira mártir, e mártires raramente voltam para contar a história. Você já entrou numa sala carregando sua essência, aquela vontade genuína de ser você mesmo, sem filtros, sem poses, sem estratégias, e saiu de lá, invisível? Enquanto isso, alguém entrou com frases ensaiadas, sorrisos treinados e uma confiança performática, e conquistou tudo. E você se perguntou: o que eu fiz de errado? Talvez você tenha sido real, ser real. Esse mandamento moderno, esse mantra repetido, como prece nos livros de autoajuda e nas redes sociais. Seja autêntico, seja você mesmo, fale a sua verdade. Mas ninguém te diz o que acontece com quem ousa ser de verdade em um mundo viciado em mentira. O que acontece com quem se despe emocionalmente diante de plateias que só aplaudem fantasias. Maquiavel já previa isso, com sua precisão cruel. O governante que sempre diz a verdade e é sempre bom, será destruído entre os que não são. É aqui que mora a tragédia. Não é que o mundo odeie os reais, ele simplesmente não os entende. Porque o jogo não é sobre sinceridade, é sobre sobrevivência. E sobrevivem os que sabem jogar. Os que sabem que, às vezes, ser real demais é ser frágil demais. A verdade nua é desconfortável. Ela é crua, imprevisível, sem maquiagem. E o mundo, mesmo quando finge buscá-la, a rejeita como quem rejeita um espelho sujo em plena luz do dia. Ser real é dizer o que pensa, é mostrar o que sente, é caminhar sem escudo, mas isso, nesse mundo de aparências, é como caminhar descalço sobre cacos de vidro. E então surgem as máscaras, não como falsidade, mas como armaduras. Você começa a sorrir para evitar perguntas, a concordar para evitar embates, a parecer confiante mesmo quando está quebrado por dentro. E, pouco a pouco, se percebe atuando, e mais, sendo recompensado por isso. Porque as pessoas não querem a sua verdade. Elas querem se sentir confortáveis com a sua presença. E conforto, quase sempre, é sinônimo de ilusão bem contada. É cruel, é injusto, mas é real. E aqui mora o dilema de quem tem alma profunda. Ou você se adapta, ou é esmagado. Mas adaptar-se não precisa ser trair-se. Ser estratégico não significa ser falso. Significa escolher quando e para quem ser verdadeiro. Significa não jogar sua alma aos cães só para provar que ela é pura. Significa proteger-se como um segredo precioso, revelado apenas para quem realmente merece. Você pode ser real, mas não precisa ser transparente com todos. Você pode amar profundamente, mas não precisa entregar seu coração como troféu a cada estranho. Você pode ter princípios, mas não precisa carregá-los como alvo em público. A verdade é que o mundo premia quem sabe dosar, quem é real, mas misterioso, quem é sincero,
mas imprevisível. Quem tem alma, mas sabe guardá-la. Não é covardia, é autocuidado. É entender que a autenticidade total, em um sistema construído sobre máscaras, é um ato de exposição radical e muitas vezes suicida. Como disse Clarice Lispector com sua lucidez translúcida, liberdade é pouco, o que eu desejo ainda não tem nome. Talvez o que você deseje não seja ser apenas autêntico, mas ser inteiro e ainda assim sobreviver. Ser inteiro não é se mostrar sempre, é saber em qual palco vale a pena subir e qual plateia merece ver quem você realmente é. Maquiavel, mais uma vez, não diria minta, ele diria escolha bem o que mostrar, porque o mundo, ao contrário do que dizem, não escuta a sua essência, ele interpreta a sua performance. Então, se você quiser ser ouvido, não basta ser verdadeiro, você precisa ser estratégico. Não abandone sua alma, mas vista-a com cuidado, como quem carrega algo sagrado em território inimigo. No fim, a pergunta permanece: você quer vencer ou quer continuar sendo aplaudido por perder com dignidade? Porque o mundo que nos prometeram, aquele onde a verdade liberta, a bondade é recompensada e o caráter vence no final. Esse mundo talvez só exista nos contos de fadas ou nas falas encomendadas de heróis em filmes. O mundo real é mais maquiavélico do que gostaríamos de admitir. Mas isso não significa que você precise abandonar quem é. Significa que talvez precise aprender a se proteger, a se esconder quando necessário, a ensaiar sorrisos, dosar verdades, controlar o impacto da sua própria luz. Porque ser luz demais num lugar cego é provocar fúria. Maquiavel não era um mestre do mal, ele era um sobrevivente lúcido. Ele entendeu, como poucos, que a moral sem estratégia é martírio, e que a bondade sem timing é um convite à crucificação. Você não precisa se tornar um vilão, mas precisa parar de se comportar como uma vítima em um jogo de predadores. A pergunta não é se você é bom ou mal. A pergunta é: você sabe jogar? Você pode manter sua alma limpa, mas aprenda a guardar essa alma em lugares onde ela não possa ser usada contra você. Aprenda quanto a calar, a agir quando os outros hesitam, a fingir fraqueza enquanto prepara o golpe preciso. Não por crueldade, mas por instinto, por sobrevivência, por sanidade. Talvez no fundo o conselho mais profundo de Maquiavel seja este: não seja dominado nem pela sua moral, nem pela sua dor. Seja dominado apenas pela sua clareza. E agora, com o coração um pouco mais pesado e a mente mais desperta, deixo uma última pergunta que não quer resposta rápida. Quantas vezes você perdeu só porque recusou usar a máscara certa na hora certa? Eu lembro de uma vez em que perdi uma oportunidade que poderia ter mudado tudo. Era uma sala pequena, com pessoas importantes. Eu entrei com a alma nos olhos. Falei com paixão. Fui honesto, transparente, vulnerável. Saí de lá me sentindo íntegro e completamente ignorado. Meses depois, um colega, que dizia apenas o que esperavam ouvir, conseguiu o que eu queria. Na época senti raiva. Hoje entendo. Ele não era mais inteligente nem mais preparado. Apenas sabia jogar. E eu ainda acreditava que só a verdade bastava. Agora quero te oferecer algo que não é para qualquer um, mas é para você que chegou até aqui em busca de respostas mais profundas sobre quem é e para onde está indo a sua vida. Criei algo que vai além de um livro. Construí um mapa para a alma, um manual que une ciência, filosofia e pensamento crítico para te ajudar a romper padrões mentais, questionar sua identidade e se reconstruir desde a raiz. Este não é um e-book de frases bonitas, é um guia para quem já não suporta mais viver no modo automático. Se você sente que algo dentro de você pede mudança, evolução, clareza, então este é o seu momento. Clique no comentário fixado e acesse agora o Manual da Autotransformação. Não leia por curiosidade. Leia porque a sua vida depende disso. E se decidir iniciar essa jornada, você não será o mesmo ao final do caminho. Essa experiência me mudou. Não me tornou pior, mas me tornou mais atento, mais estratégico, mais silencioso, e é por isso que estou aqui com você.
Se esse vídeo te tocou, é porque talvez você também esteja cansado de ser invisível por tentar ser verdadeiro, porque talvez você já tenha perdido demais tentando vencer do jeito certo, mas agora talvez seja a hora de vencer, do jeito inteligente. Obrigado por chegar até aqui, por caminhar comigo nessa madrugada entre espelhos, máscaras e silêncios. Você é raro e é por isso que precisa aprender a se proteger, porque o mundo não vai fazer isso por você. Se você gostou desse vídeo, curta, ou não. Talvez esteja jogando limpo demais. Comente aqui embaixo. Qual foi o momento em que você percebeu que a verdade sozinha não era suficiente? E se inscreva, não porque eu pedi com jeitinho, mas porque, se você chegou até aqui, a gente já está jogando no mesmo time. E antes de ir, tem 2 vídeos aparecendo na tela. Um deles vai mexer com tudo que você acha que sabe sobre moral. O outro... Bom, digamos que é perigoso demais para ser descrito aqui. Escolha com cuidado. Nos vemos lá.